Boa noite, meus amigos. Obrigado por mais uma audiência, né, aqui comigo. Vamos hoje debater o uso da vírgula, resolvendo questões, né, de concurso. E você vai ter a oportunidade de interagir comigo, tirar dúvidas. Naturalmente, como já fizemos na aula passada, perdão aí pelo atraso, né, marcado para 8h30, já são 8h39, mas estamos firmes aqui. Tranquilo? Podemos começar? Pontuação. Entender tecnicamente o uso da vírgula significa dar um passeio bem completo pela gramática. Relembremos, no momento da leitura você tem que perceber aposto, tem que perceber vocativo, tem que perceber os adjuntos adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas, especialmente a diferença entre adjetiva explicativa e restritiva. Tem que entender de orações coordenadas, tem que entender de enumeração, enfim. Realmente a vírgula requer conhecimento de vários tópicos gramaticais. E para começar bem, começar sem fugir daquilo que interessa para você, vamos resolver uma questão da Quadrix 2017. O raciocínio que postula a prioridade do crescimento econômico como resposta aos desafios do desenvolvimento é falacioso, vírgula, pois, vírgula, a cada dia, vírgula, aumentam as dúvidas sobre o modelo de crescimento que beneficia poucos em detrimento de muitos. E a expressão a cada dia já destacada para você entre vírgulas. Proposta da banca: estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso a expressão a cada dia fosse deslocada com as vírgulas que a isolam para imediatamente depois da forma verbal aumentam. Pronto, esse tipo de proposta é padrão nas bancas que elaboram provas de concursos e vestibulares, ou seja, uma interferência no texto apresentado. Interferência, nesse caso, significa retirar a expressão a cada dia de uma posição antes do verbo e colocá-la após o verbo. Acho fundamental que você perceba que dentro do contexto, a cada dia é uma locução adverbial. É o famoso adjunto adverbial de tempo. E que perceba mais ainda a posição do adjunto adverbial em relação à oração. Olhe bem para o pois começa uma oração nova. E qual é o tamanho dela? Pois a cada dia aumentam as dúvidas sobre o modelo de crescimento. Conclusão, você está olhando para a cada dia, adjunto adverbial de tempo, no meio da oração. Adjunto adverbial intercalado. Proposta da banca: certo ou errado? Naturalmente você está diante de uma proposta certa. Agora, quer entender melhor como é que se dá o emprego da vírgula em função dos adjuntos adverbiais? Então, acompanhe comigo. Você tem que enxergar adjunto adverbial no momento da leitura. Portanto, isso é falacioso, vírgula, pois, vírgula, a cada dia, vírgula, aumentam as dúvidas. Estamos olhando para duas orações. Qual é a primeira? Isso é falacioso. Qual é a segunda? Pois, vírgula, a cada dia, vírgula, aumentam as dúvidas. Então, enxergar que a cada dia é um adjunto adverbial de tempo no meio da oração, ou seja, adjunto adverbial intercalado. Então, você tem duas vírgulas, mas elas não são obrigatórias. Como é que se decide se as vírgulas são obrigatórias ou facultativas? É o tamanho. Meio subjetivo, então é melhor você contar as palavras. Adjuntos adverbiais formados com até 3 palavras têm pontuação facultativa. A partir daí, cria-se a obrigatoriedade do uso da vírgula ou das vírgulas. Portanto, o adjunto adverbial a cada dia tem pontuação facultativa pela extensão, pelo tamanho. Bem, o que é isso? É falacioso? É a oração coordenada assindética. Você aproveita o uso da vírgula e entende melhor o período em que o adjunto adverbial está presente. E a oração que começa com o pois, a cada dia aumentam as dúvidas,
oração coordenada sindética explicativa. O pois também vai ser estudado. Por quê? Porque ele provoca vírgula. Veja bem, a vírgula provocada pelo pois é a vírgula antes. A vírgula que está após o pois foi provocada pela locução adverbial a cada dia. Vamos então para uma frase nova. Na verdade, não tão nova assim. É a mesma frase anterior, apenas mudamos o a cada dia de posição, que foi exatamente a proposta da banca. Isso é falacioso, vírgula, pois aumentam, vírgula, a cada dia, vírgula, as dúvidas. Bem, você sabe que o adjunto adverbial continua no meio da oração, ou seja, continua intercalado e continua tendo vírgulas facultativas. As bancas vão casar essa percepção das vírgulas facultativas com a semântica, com a ideia. E como o adjunto adverbial é móvel, ele não tem uma posição fixa, ele pode mesmo ocupar 2, 3 posições na frase, sem interferir na ideia, porque ele se relaciona com o verbo. Nós temos uma frase que sobrevive sem o adjunto adverbial. Leia comigo. Isso é falacioso, pois aumentam as dúvidas. Então, a cada dia é uma informação de tempo e pode estar antes do verbo, pode estar depois, não há problema nenhum. Continuamos com isso é falacioso, oração coordenada sindética, e a outra oração, aqui começa com o pois, a oração coordenada sindética explicativa. E ainda uma versão nova da mesma frase com o a cada dia, que é o adjunto adverbial, usado no fim. Leu agora? E aí o que você percebe? Que o adjunto adverbial, quando está no fim da oração, a vírgula é proibida. Por quê? Porque é a posição normal. Então vamos amadurecer quantas posições o advérbio, o adjunto adverbial, pode ocupar dentro da oração. Pode aparecer no fim, é a posição natural, por isso não teremos a vírgula. Pode aparecer no início, aí teremos uma vírgula. E pode aparecer no meio, o advérbio intercalado. Aí 2 vírgulas, que dependendo do tamanho do advérbio, são facultativas ou obrigatórias. Tranquilo, então? Continuamos com a mesma estrutura, oração coordenada sindética e oração coordenada sindética explicativa. Tranquilo, não é? Então, meu amigo, vamos olhar as frases em sequência. Você tem 3 opções para usar a expressão a cada dia. A primeira delas, isso é falacioso, pois a cada dia aumentam as dúvidas. O nome adjunto adverbial intercalado, 2 vírgulas que não são obrigatórias. Você tem liberdade para empregar o a cada dia depois do verbo. Isso é falacioso, pois aumentam, vírgula, a cada dia, vírgula, as dúvidas. E pode empregar o a cada dia no fim da frase. Isso é falacioso, pois aumentam as dúvidas a cada dia. Lembrar que no fim da frase, posição natural do adjunto adverbial, nós não teremos o emprego da vírgula. A vírgula, então, é usada para marcar a posição inicial ou a posição intercalada. Perfeito, então? O Renan diz assim. O caso do adjunto adverbial ser obrigado a ficar entre vírgulas ocorre quando tem 3 palavras ou sílabas, professor. Eu já ouvi as 2 falas. É a quantidade de palavras, não é a quantidade de sílabas. Veja bem, é que os adjuntos adverbiais, eles são formados por uma palavra só. Por exemplo, a palavra aqui é, portanto, dentro da frase, um adjunto adverbial de lugar. A palavra hoje é um advérbio de lugar. Portanto, dentro da frase, adjunto adverbial de tempo. Perdão, né? A palavra hoje é um advérbio de tempo. Dentro da frase, um adjunto adverbial de tempo. Então, você tem liberdade para usar o advérbio formado de uma palavra só, formado por 2 palavras, formado por 3 ou mais palavras. Não há limites com relação a isso. Então, é meio consenso que quando o adjunto adverbial é pequeno, de 1, 2, no máximo 3 palavras, aí nós temos a pontuação facultativa. À medida que ele cresce, à medida que ele aumenta de tamanho, 4 ou mais palavras, fica a ideia de que a pontuação é obrigatória. E é uma regra subjetiva. Como subjetiva? Claro que ela pode variar de
autor para autor. Mas quem olha provas anteriores, provas de concursos ou de vestibulares, vai notando que as bancas têm esse consenso de considerar adjunto adverbial de uma, duas, três palavras, considerar a pontuação facultativa e considerar que, a partir daí, a pontuação fica obrigatória. O Jonathan diz boa noite, Jonathan, obrigado pela presença, né? O Hernan também, boa noite, meu amigo Hernan. O Francisco de Assis, né, tá? Diz que está travando. Essa reclamação de que o vídeo está travando ou a aula está travando tem a ver com a internet local, a internet do ouvinte, não a nossa internet aqui, que está normal, sem problema nenhum. A Neide, né? A Neide diz, olá, boa noite, professor. Por que está ruim? De novo, eu acho que essa coisa de estar ruim é por conta da internet local, a internet ou computador de quem está nos assistindo. E o Janderson confirmou, disse, é a internet, pela força, né? Tá? O Hernan disse aqui, não, por aqui está normal. Pronto, então já não temos essa reclamação com relação ao Hernan. O Francisco de Assis diz, opa, melhorou. É isso mesmo, Francisco, isso vai indo, melhora, né? Tá? A Andréia Neves, esse vídeo vai ficar exposto do YouTube para consulta? Vai sim. O vídeo da aula passada, da quinta-feira passada, já está lá à disposição. E ela diz, cheguei na hora certa, porém, o seu vídeo me apareceu como aguardando, e só agora consegui. Viu? Tá tudo bem, né? O Ricardo diz, boa noite, professor, obrigado por compartilhar seu valoroso conhecimento conosco. Ricardo, é sempre um prazer tentar colaborar. Os elogios que vocês me fazem, a audiência que vocês me dão, eu já disse aqui, é uma espécie de combustível, né, para eu continuar esse trabalho, que só tem um propósito realmente, compartilhar conhecimento com aqueles que precisam melhorar em língua portuguesa. A Maria Estela de Almeida, obrigado pela interação, ela disse que a internet dela está boa, está normal, né, tá? E agora? Álvaro Eide. Dá uma luz aqui de pronúncia. Alvaroed. Acho que é Alvaroed, né? Alvaroed, perdão aí pela atrapalhação na hora de pronunciar o teu nome. Você diz, boa noite, professor, obrigado pelas suas explicações. Tá, eu que agradeço, né? Tá? O Dimitri Guimarães, de show, obrigado, Dimitri, pela força que você está dando aqui para todos nós. O Fernando Rocha, ele diz, professor, como saber onde colocar vírgulas de forma correta? É aquilo que disse no início, as vírgulas têm muitas regras. Eu hoje vou discutir essa dos adjuntos adverbiais. Até que tem uma outra aula aqui, com artes prontinhas para mostrar a vocês, mas é o caso mais comum. Eu noto que as bancas cobram vários casos de vírgula, mas se há uma repetição nas provas de concursos e vestibulares, é essa de cobrar a vírgula em função dos adjuntos adverbiais. Quer ver uma enumeração rápida aqui? O aposto, o vocativo, as orações substantivas, na verdade, a substantiva apositiva, a adjetiva explicativa, os adjuntos adverbiais, as orações adverbiais, os casos em que há zeugma, ausência de verbo para evitar repetição, as orações coordenadas em sequência, as enumerações. Olha quantos casos de vírgulas enumerei aqui. Então, realmente é um passeio bem completo para a gramática quando você resolve dominar a pontuação. O bom é que você, ao mesmo tempo, conscientiza-se a respeito do uso das vírgulas e, naturalmente, já melhora a compreensão de outros itens gramaticais. O Gabriel Gomes, ele diz, boa noite, professor, parabéns pelo seu trabalho, estou aprendendo muito, faz um vídeo sobre a prova do CFO da PM de São Paulo, da VUNESP. Olha aí, uma dica para você, Gabriel, no canal no YouTube tem uma playlist só com questões da VUNESP, eu acho que há vários vídeos ali para você treinar. Todos eles em cima de questões de provas anteriores da banca VUNESP.
O Álvaro Rodrigues, de João, aprendi muito com o senhor. Você é um ótimo professor. Obrigado, Álvaro. O Jefferson Farias, professor, quando puder postar algum vídeo a respeito da banca IBFC, irei fazer a prova da PM Bahia. Um abraço para todos que estão na Bahia, todos que vão enfrentar a prova da PM de lá. Olha, é sempre um prazer atendê-los. E são tantos pedidos, não são só pedidos aqui ao vivo, mas pedidos por meio do YouTube, pedidos pelo meu e-mail e pedidos pelo Facebook, que considero quase impossível atender a todos vocês. Mas, na medida do possível, vou gravando videoaulas com algumas bancas. Por exemplo, agora em 2017, gravei muitas videoaulas com questões da VUNESP. Porque, para você que não sabe, eu trabalho na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, e ali gravo aulas para um projeto chamado Pré-Calouro. E o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas é elaborado pela VUNESP. Então, tenho dado uma força muito grande para quem vai fazer tanto concurso quanto vestibular por meio da VUNESP, por conta da minha ligação com a UEA e a ligação com o programa Pré-Calouro, que só tem um objetivo: incitar que o aluno entre na Universidade do Estado do Amazonas. Vamos discutir pontuação resolvendo uma questão da Quadrix 2017. Olhemos a proposta. Já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. Eu acho importante que, diante de um período, você tenha noção das orações. Lembra, entender pontuação é um detalhe técnico. Aquilo que a banca vai cobrar envolve a percepção de período, de oração, de adjunta adverbial. Então, já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de pacientes é uma oração. Concorda comigo? É a famosa oração principal. E o que é muito importante para marcar esses limites? Aquilo que começa com o que é a oração subordinada. Note que, nesse caso, o que corresponde a os quais. Visita de pacientes os quais nunca tiveram cáries. Esse pedaço que começa com o que? Oração subordinada adjetiva restritiva, exatamente porque não tem vírgula. Então, olhando para o período, você começa a pensar na questão da pontuação. Se depois de pacientes tivéssemos uma vírgula, aí pensaríamos na oração subordinada adjetiva explicativa. Como não temos vírgula, subordinada adjetiva restritiva. Vamos à proposta da banca. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após o vocábulo brasileiros, de modo a isolar termo adverbial antecipado. Entender que estão propondo a inclusão de uma vírgula depois de brasileiros. E mais que isso, estão dizendo que, assim, você vai isolar termo adverbial antecipado. Então, pensemos. Temos ou não temos uma locução adverbial? Temos. E qual é ela? Nos consultórios brasileiros da ideia de lugar. Leia todo o período omitindo nos consultórios brasileiros. Vamos lá? Já é rotina a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. É verdade que, se você elimina nos consultórios brasileiros, você elimina uma parte importante da informação, mas a situação nos dá ideia de lugar. Claro que já é rotina a visita de pacientes que nunca tiveram cáries. Onde? Em que lugar? Nos consultórios brasileiros. Proposta da banca. É uma proposta certa ou é uma proposta errada? Naturalmente é uma proposta errada. Vamos lá. Onde é que está a base? É que nos consultórios brasileiros é um adjunto adverbial intercalado. E aí qual é a lógica? A lógica, naturalmente, é de usar duas vírgulas para marcar a posição intercalada, ou então não usar nenhuma delas. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Bem, eu quero que você descubra o tanto que perceber adjunto adverbial é importante. Vamos olhar a proposta da banca, que é exatamente o que você está percebendo agora. Já é rotina nos consultórios brasileiros, vírgula, a visita de pacientes sem cáries.
Não sei, quando você aceita isso, sabe o que você está aceitando? O pior erro de pontuação, porque esse pedaço já é rotina nos consultórios brasileiros, é uma oração. Isso você não pode deixar de perceber. E a visita de pacientes sem cáries é o sujeito. Só está na ordem inversa, mas é a oração composta de sujeito e de predicado. Naturalmente, você não pode gostar de uma vírgula colocada aí. Olhemos então os pedaços. A visita de pacientes sem cáries é o sujeito, portanto, vírgula proibida. E o pedaço primeiro é o predicado. Essa é a principal lição para quem quer evitar erro absurdo na hora de uma prova. Jamais usar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Tranquilo? Então vamos para uma versão nova da mesma frase. Agora já é rotina, vírgula, nos consultórios brasileiros, vírgula, a visita de pacientes sem cáries. Pontuação perfeita. Olha agora. O pedaço nos consultórios brasileiros, formado por 3 palavras, é o famoso adjunto adverbial intercalado, naturalmente com vírgulas facultativas. Vamos relembrar? Quando você tem adjunto adverbial formado de até 3 palavras, as vírgulas são facultativas. A partir daí, a pontuação se torna obrigatória. É claro que você tem liberdade para construir a frase. Olha a nova ordem. Assim, a visita de pacientes sem cáries já é rotina nos consultórios brasileiros. E aí o que você tem? Você tem o adjunto adverbial colocado no fim da oração. Lembra qual é a regra? Naturalmente, vírgula proibida. Pronto. Ó. Escrevendo na ordem direta, primeiro o sujeito, depois o verbo e por último o adjunto adverbial, a vírgula não tem espaço. E a vida de pacientes sem cáries é o sujeito, naturalmente com vírgula proibida para isolar esse pedaço chamado sujeito. O verbo é ser, né? Quer discutir mais ainda? Esse é, eu sou, tu és, ele é, verbo ser, naturalmente verbo de ligação, e rotina é o predicativo. Olhe bem para o já. O já é advérbio, mas ele é muito pequenininho, é um monossílabo de apenas 2 letras, e aí a vírgula praticamente não pode ser usada com advérbio tão diminuto. Se bem que não é muito uma questão de tamanho, porque o sim pode aparecer intercalado entre vírgulas, sem problema nenhum. O não jamais provoca vírgula, então há uns advérbios pequenos que você tem que ganhar mais intimidade com eles, porque o sistema de pontuação é isso mesmo, é você conhecer, aprofundar-se, para conhecer inclusive palavras. Uma delas é o já, é advérbio, mas não tenha coragem de colocar vírgula para isolá-lo. Vamos a mais uma versão. Não, agora vamos às 3 versões. Você pode construir nos consultórios brasileiros, vírgula, a vida de pacientes sem cáries já é rotina, vírgula facultativa, mas muito bem colocada, muito bem empregada, marcando a posição deslocada, a posição inicial do adjunto adverbial. A visita de pacientes sem cáries, vírgula, nos consultórios brasileiros, vírgula, já é rotina, tranquilo, advérbio intercalado no meio da oração, 2 vírgulas, que não são obrigatórias. E a visita de pacientes sem cáries já é rotina nos consultórios brasileiros, aquela versão em que o adjunto adverbial está posto, colocado no fim da oração, vírgula proibida, tranquilo? Mas eu quero aproveitar ainda a ideia de adjunto adverbial e mostrar para você mais detalhes. Acompanhe. Quando você lê hoje, vírgula, fala-se muito em corrupção no Brasil. Você percebe que são 3 adjuntos adverbiais? Veja como enxergar adjuntos adverbiais é fundamental, porque tudo que você diz contém um adjunto adverbial. Você abre a boca para dizer alguma coisa, conscientemente ou não, usa adjunto adverbial. Isso é tão interessante que você usa adjunto adverbial até quando briga, quando discute, quando usa palavrão. Por exemplo, quando você diz para alguém, vá a puta que o pariu. Esse pedacinho, a puta que o pariu, é o lugar para onde você está mandando alguém ir. Naturalmente é um adjunto adverbial. Então, se você escreve isso, não coloca vírgula. Mas lembre, você também não pode falar vá, vírgula, a puta que o pariu, que aí o outro acho que vai até estranhar
você usar vírgula na fala, tranquilo? Então vamos olhar os detalhes. O hoje é o adjunto adverbial que está no início da oração, naturalmente tem vírgula facultativa. O muito é um adjunto adverbial no meio da oração. Olhe como enxergar os detalhes de adjunto adverbial é uma etapa muito importante para dominar o uso da vírgula, porque o muito é um adjunto adverbial, está no meio da oração, mas olha a regra, sem vírgula. E aí você aproveita e pensa, você não tem só o muito nessa situação, você tem o muito, tem o pouco, tem o bastante, tem o mais. Percebeu o detalhe curioso? Você tem o já, que eu apresentei aqui. Essas palavras não trazem para a frase a ideia de pausa. Naturalmente não podem provocar vírgula, mas são advérbios. Está vendo a complexidade? Então, alguns advérbios não provocam vírgula, mesmo quando estão intercalados, e o muito é um bom exemplo. No Brasil, é um adjunto adverbial de lugar, mas está naquela posição normal, no fim da oração. Naturalmente, não pode ter a vírgula. Olha, o que sobrou quando você não tem os adjuntos adverbiais? Sobrou, fala-se em corrupção. O verbo falar, acompanhado da partícula se, sujeito indeterminado, e o verbo falar transitivo indireto. Em corrupção é o objeto indireto. Vamos então ver a mesma frase, mas agora numa outra sequência. Hoje, vírgula, no Brasil, vírgula, fala-se muito em corrupção. Continuamos com os 3 adjuntos adverbiais, mas mudamos a posição. Vamos lá. O muito é o adjunto adverbial intercalado que nunca provoca vírgula. Qual é a lista? Como é que anda a memória? O muito, o pouco, o bastante, o mais e o já. Pelo menos uma lista de 5 advérbios que não têm a ideia de pausa, não provocam vírgula. E o hoje no Brasil, vamos pegar os 2 ao mesmo tempo, são adjuntos adverbiais em sequência. O hoje dando ideia de tempo e no Brasil a ideia de lugar. Então, se você enumera, ou seja, se você faz sequência, se usa 2 adjuntos adverbiais, um depois do outro, aí as vírgulas ficam obrigatórias. Vamos ouvir novamente? Se nós tivéssemos só um deles, somente o hoje ou somente no Brasil, nós teríamos a pontuação facultativa. Mas o fato de colocar os 2, um depois do outro, cria a obrigatoriedade das vírgulas. É talvez a regra mais elementar. Lembra qual é ela? É quando você enumera, quando coloca em sequência várias palavras com o mesmo valor gramatical. Então, você marca a presença de cada uma delas pela vírgula. Perfeito, então? Eu quero fazer um convite especial para você. Nós fizemos a aula ao vivo da semana passada, a aula ao vivo de hoje, mas o que eu quero de verdade é marcar um encontro com você todas as quartas-feiras. Todas as quartas, de 8 às 10 da noite. 2 horas de aulas usando a tecnologia para que você faça uma preparação linear, para que você faça uma preparação em cima de questões de concursos. E vamos fazer uma promoção para quem quiser marcar esse encontro comigo. É que o primeiro mês, para você que vai preparar-se para concurso, ele é de graça. Para não dizer que é de graça, o primeiro mês custa apenas R$10. Eu vou explicar por quê. Não são R$10 para mim ou para a minha equipe, mas R$10 para que a plataforma seja ativada. São R$10 que, se eu não cobrar de você, eu vou ter que tirar do meu bolso, né, para pagar a própria plataforma, ou então nem poder fazer as aulas ao vivo por conta de não termos uma plataforma própria, né, tá? Então, olha quanto você vai gastar por mês. Apenas R$10 para ter um mês inteiro de aulas comigo. Eu, durante a semana, vou ficar colocando, né, posts, ficar colocando, né, uma certa mídia, uma certa propaganda, convidando você para participar desse projeto. Mesmo você que diz assim, não, mas vem cá, e depois desses R$10, quanto é que eu vou pagar? Nós vamos cobrar, para quem quer estudar comigo, vamos cobrar R$50 por mês. Essa é a sua despesa. Eu acho que é um valor realmente simbólico para a qualidade do que você vai ter,
para a sequência do que você vai ter. Porque aí eu vou fazer uma coisa estruturada. Você vai ter a aula, vai ter naturalmente a aula à sua disposição para assistir depois a qualquer momento, vai ter acompanhamento de material didático e vai ter oportunidade de interagir comigo, quer ali no momento da aula, para que você realmente gabarite a prova de língua portuguesa. A turma de quarta, que é mesmo aquela turma especial, em que eu quero conhecer melhor o aluno, interagir mais com ele, fazer o trabalho que eu faço nas turmas presenciais. Porque quando o aluno tem como meta passar em concurso, é aquilo que já disse, é um problema difícil, mas é um problema que só requer planejamento. Quando o camarada faz um estudo sedimentado, em sequência, pronto, não é milagre não, é esforço. Daqui a pouco ele resolve qualquer prova, passa a gabaritar provas e passa até em mais de um concurso sem problema nenhum. É certeza, não é aventura, é aquela coisa já experimentada, já comprovada, é só você experimentar. E a tecnologia é que vai dar suporte para todos nós. Porque imagine, esse valor de estudar particular comigo, né, com material didático, e gastar R$ 50 por mês, no primeiro mês apenas R$ 10, depois é que passa a ser 50, considere que apesar da crise, você pode pedir esse dinheiro emprestado realmente ao sogro, à sogra, né, ao namorado, à namorada, entendeu? Que eu acho que vale a pena sim. Você vai melhorar em língua portuguesa, tem a minha promessa, tem a minha palavra. Tudo bem? O Vitor diz, né, essa do trabalho da empresa, aí ele diz, professor, palavras especiais, primitivas, do tipo síntese dela deriva sintetizar. Porque vem do adjetivo sintético. Algumas palavras que se originam de substantivos e adjetivos é ortografia. Falando assim, não sei se você vai perceber, vou me esforçar um pouquinho aqui. A língua tem 2 sufixos. Tem o sufixo isar. Vamos lá. De canal, que não tem letra S, canalizar. Percebe? De animal, que não tem letra S, animalizar. Então, o sufixo isar é obrigatoriamente com a letra Z. Não existe o sufixo isar com a letra S. Pronto. Essa é uma regra. Agora, existem palavras que têm a letra S na última sílaba, como é o caso de liso. Termina em S. Então, de liso vem o verbo alisar. Essa palavra alisar, que vem de liso, não tem o sufixo isar, tem o sufixo AR. Por isso, uma regra prática é na hora de formar o verbo. Se você tem a palavra primitiva terminada em S, como é pesquisa, quer ver? Imagine aí, solte a imaginação. Pesquisa, termina em SA. Quando você transforma o A em AR, você tem o verbo pesquisar, naturalmente com a letra S, mas não tem o sufixo isar. Nesse caso, formou-se um verbo novo com o sufixo AR. Então, é só observar isso, porque se nós olharmos a palavra síntese, agora a palavra síntese, que termina em SE, e olharmos o verbo sintetizar, você percebe que sintetizar não vem de síntese. Percebeu agora? Se sintetizar, né, se síntese desse origem a um verbo, o verbo seria sintesar. Esse verbo, naturalmente, não existe. Portanto, a lógica de sintetizar é que tenha o sufixo isar, que é com a letra Z. E, claro, né, se não vem de síntese, aí você deduz que vem de sintético. É a mesma lógica com hipnose. Assim, da palavra hipnose, eu quero formar um verbo. Vamos lá. Qual é o verbo que se forma de hipnose? Não me diga que é hipnosar. Senão eu vou pegar o seu nome e mandar para o irmão Horácio, lá de Manacapuru, que é aquele macumbeiro famoso aqui do Amazonas. De vez em quando o aluno erra feio, eu ameaço mandar o nome completo do aluno para o irmão Horácio para ele fazer uma reza. A reza não prejudica nem nada, não. Até ajuda o aluno, sem problema nenhum, tá? Então, claro que de hipnose, na hora de formar um verbo, tem que ser hipnotizar. Ou seja, com isar a letra Z, dando a lógica de que hipnose e hipnotizar
tem um certo parentesco, mas o verbo não vem diretamente da palavra hipnose, deve vir de hipnótico. Ora, confesse aí se você entendeu a explicação. Senão, eu acho que tem um vídeo no YouTube explicando direitinho essa diferença do ISA com a letra Z e do ISA com a letra S. Mas o ISA com a letra S é um sufixo, porque, na verdade, o sufixo é AR. Como funciona o pagamento das aulas ao vivo? As aulas semanais. Qual é a programação das aulas do português com o professor Batista? Bem, primeiro vou falar da programação. É como as minhas aulas presenciais. O motivo de cada aula são questões de provas anteriores. Quando houver um grupo já maior, formado, né, tá, os alunos vão poder interagir comigo e pedir, professor, faça a próxima aula resolvendo uma prova do CESP. Aí vou fazer a aula resolvendo a prova do CESP. Faça a aula resolvendo prova da ISAF. Então, nós vamos, em consenso, né, tá, ouvindo a voz da maioria, naturalmente, guiar o conteúdo por meio de provas anteriores. Duas situações podem ocorrer. Uma delas, resolvendo questões de uma prova, cada questão versa sobre um tópico diferente, e aí eu não tenho pressa de resolver a questão. Tenho o cuidado de fazê-lo evoluir para o nível da prova. Então, quando resolvermos uma questão de crase, se a questão falar de crase proibida, então ali na hora quero que você recorde comigo todos os casos de crase proibida. Se falar de crase facultativa, a mesma lógica, vamos tecer comentários a respeito de crase facultativa. Se a próxima questão, depois de crase, é de conjugação verbal, então eu vou dar ênfase à conjugação verbal. Tranquilo assim? Se uma questão é de pontuação, então, à luz daquela questão, eu vou debater o que é pontuação, como a pessoa consegue entender a questão e como é que resolve questão similar, porque nada se cria, tudo se copia. Quando uma banca cobra, as outras também cobram do mesmo modo. O pagamento será mensal, né? O aluno vai criar o compromisso de gastar por mês R$50. Tranquilo? No primeiro mês, ele gasta apenas R$10. Do segundo mês em diante, ele passa a pagar a mensalidade normal. A hora que ele quiser não pagar mais, pronto, não há problema nenhum, porque ele continua tendo aulas comigo, gratuitas, no YouTube. Eu quero é formar um grupo para ouvir melhor esse grupo, tirar todas as suas dúvidas e fazer um trabalho em sequência, porque é assim que eu faço aqui em Manaus, no Amazonas, com as minhas turmas presenciais, e não faço do ano passado para cá. Eu nem gosto de falar quanto tempo dou aulas, né, porque tenho medo do aluno não querer assistir mais aulas comigo por conta da idade. Mas há mais de 30 anos faço esse trabalho, portanto, não é uma experiência, você não vai ser cobaia. O trabalho funciona de verdade, é só você interagir com quem já estudou comigo. O Paulo Gabriel, né, ele diz, professor, como se formam os adjuntos adverbiais? É igual receita de bolo. Lápis na mão, caneta na mão, papel e vai a receita para você. Pegue uma preposição. Pode ser o a, pode ser o de, pode ser o em, pode ser o com, pode ser o para. Logo depois da preposição, arranje um pronome ou um substantivo e você forma uma locução adverbial. Quer experimentar como é verdade? Se nós pegarmos a preposição a, que é muito comum, e logo depois a palavra noite, nós formaremos a locução adverbial à noite, automaticamente com crase, porque criamos uma locução adverbial feminina. Percebeu agora? Se nós pegarmos, por exemplo, a preposição com, pronto. Lembra a preposição com? Aí, logo depois do com, coloque um substantivo. Vamos colocar Maria, com Maria. Agora, coloque isso dentro de uma frase. Fui ao cinema com Maria. A expressão com Maria, locução adverbial de companhia. Percebeu agora o detalhe curioso? Pegue o a, preposição a, e pegue a palavra prazo. Você vai formar a locução adverbial a prazo. Sem crase, porque a palavra prazo é palavra masculina. Quando você colocar a locução dentro de um contexto,
os móveis a prazo, você tem uma locução adverbial de modo automaticamente. Percebeu? Então é isso mesmo. As locuções adverbiais estão prontas, são milhares, e você tem liberdade para inventá-las, não há problema nenhum. Mas elas todas têm essa lógica, a lógica de serem formadas por uma preposição, logo depois no substantivo, ou quando não temos um substantivo, temos um pronome. Agora, há uma outra maneira de formar locuções adverbiais, é porque existe uma classe gramatical chamada classe dos advérbios. Então, de vez em quando, nós nos valemos dos advérbios também para formar locuções adverbiais. Então, quando eu digo de hoje em diante, olha só, de hoje em diante, eu peguei o de, peguei o hoje, que é um advérbio, peguei o em, que é preposição, peguei o de, que é preposição, o hoje, que é advérbio, peguei mais um em, e peguei a palavra diante e formei uma locução adverbial. Então, aí fugiu um pouquinho aquela norma de ter uma preposição e logo depois um substantivo ou um pronome, porque eu me vali de advérbio para compor uma locução adverbial. Tranquilo, então? Meus amigos, vou me despedir de vocês por hoje. Prometo que amanhã colocarei na íntegra nessa aula à disposição de vocês no YouTube. E as duas aulas que gravei hoje, tá bem? Elas também estarão no YouTube à disposição de vocês. As aulas, somente as aulas, sem toda essa interação, sem as histórias que contei. Então, você pode ter mesmo a liberdade de escolher somente a aula, que dura o quê? 12, no máximo 15 minutos, ou toda a aula em sequência, com mais informações do jeito que você viu aqui. Muito obrigado. Até a próxima.